Olá, seja bem-vindo ao canal Conceitos Teológicos. Hoje nós vamos estar abordando um assunto muito pouco falado em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Falamos sobre culto da prosperidade, falamos sobre o culto de avivamento, culto de libertação, culto de cura, em uma série de situações. Falamos de muitas coisas em nossos púlpitos, mas falamos muito pouco sobre missões. Você sabe da importância de um missionário em campo, você sabe da importância do culto de missões, você sabe da importância em você contribuir para missões, você sabe da importância que você tem como um missionário no lugar ao qual você está inserido como servo de Deus. A lição de número 10 da nossa revista Betel vai falar sobre contribuir, o investimento na expansão do reino de Deus. O reino de Deus só se expande porque há contribuições em várias formas, físicas, pessoalmente, em oração ou monetariamente. O reino de Deus precisa expandir, o reino de Deus está em constante expansão, mas para isso é necessário alguns cuidados de nossa parte. E fazer missão é algo inerente a todo servo do Senhor. A lição de número 10 da revista Betel, ela nos traz o texto áureo em Filipenses 4,19, ao qual nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Bem como lá está o nosso texto de referência, também baseado no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 14, 15, 16, 17 e 18. Pois bem, missão para você é um mandato ou uma opção? Existem coisas que são opcionais, existem coisas que são um mandato, precisam serem feitas de forma regular ou até de forma obrigatória. Missão se encaixaria nisso? Missão é algo obrigatório para nossas vidas? No Brasil nós temos algumas coisas obrigatórias do tipo, você que é do sexo masculino, você é obrigado a se alistar quando faz 18 anos. É um mandato do governo, você precisa ir. Bem como o voto no nosso Brasil também é algo obrigatório. E missão? Ela é algo obrigatório ou é algo opcional? Faço se eu quiser, se eu tiver vontade, se eu naquele dia estiver disposto? Ou é algo que o Senhor nos intimou a fazer? Se nós formos ver, baseado em Mateus capítulo 28, preste atenção, a partir do verso 18 ao 20, nós vamos ver que é um imperativo, né, uma ordem de Jesus, ao qual ele manda pregar o evangelho, né? Ele manda ir e ser testemunha, né? E pregar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Há um imperativo aí. Então nós vemos que missão não é algo que eu tenho uma opção de querer ou não fazer, é um mandato. Deus coloca na mão de cada servo dele este mandato, né, esse ide. Há uma ordem imperativa de Cristo: vá, faça missões, vá, pregue o evangelho a todos, a toda a criatura. E quando diz todos, todos os seres humanos da face da terra precisam ouvir do evangelho de Cristo Jesus, porque o Senhor nos chama a sermos testemunhas, ser testemunha daquilo que ele fez, daquilo que ele faz e tem feito em nossas vidas. E se você for uma testemunha fiel, você vai querer passar aquilo que o Senhor Jesus tem feito na sua história. Hoje as igrejas, por exemplo, tratam missão de uma forma muito, como poderíamos dizer, pormenorizada. As igrejas tratam missão como um simples departamento da igreja, abandonado para lá. Note bem que os cultos de missão, na maioria das igrejas, são cultos vaziados, vazios, os membros não vão. Quando diz culto de missões, quando se tem culto de missões em alguma igreja, os membros não vão porque acham aquilo chato. Vai falar sobre missões, missionários, né? Ofertar para missionários, e as pessoas não dão o devido valor. Quando, na realidade, é uma realidade que o Senhor colocou nas nossas vidas como testemunhas de Cristo Jesus. Você gosta do nosso conteúdo? Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso.
Eu peço para que você, gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajude a propagarmos esta palavra viva do nosso Senhor Jesus. Mas voltando para missões, no Antigo Testamento, por exemplo, no período veterotestamentário, nós vamos ver que o povo judeu era um tanto quanto egoísta, vamos usar esse termo. Eles queriam um Deus só para si, a ponto de classificar os não-judeus de gentios. Então eles se achavam superiores, melhores, porque eles tinham a lei, eles tinham Deus. Eles não queriam perpassar isto. Né? Notemos bem que Jonas, quando foi convocado por Deus para pregar para os ninivitas, ele foi meio receoso. Ele não queria falar de Jesus para os ninivitas, porque ele achava que Deus era uma coisa só dele. Um pensamento do povo judeu daquele tempo, dos israelitas daquele tempo. E note bem que nós não somos muito diferentes, porque às vezes nós falamos tanto mal de Jonas, mas nós também fugimos da nossa responsabilidade enquanto missionários, servos de Deus, testemunhas de Cristo na terra. E nós não queremos pregar esse Jesus. Nós temos Jesus, Jesus muda nossas vidas, Jesus nos transforma, nós queremos Jesus só para nós. Em que sentido? Nós estamos muito felizes em pegar o nosso carro, né, e irmos para a igreja, somos muito felizes em pegar o nosso terno, nossa gravata, as mulheres pegarem o seu melhor vestido, sua família irem para a igreja, cultuar ao Senhor com aquele belo coral, com os belos louvores são entoados, e voltarmos para casa, nossa casa, e por vezes nós não olhamos para aquele que está ao nosso derredor, para aquele drogado que está ao nosso derredor, aquele bêbado, aquela família que está sendo destruída. Nós estamos felizes, satisfeitos com Jesus e nós queremos bênçãos financeiras para nós, tão grandes que nós não pensamos nos outros. Quando a maior bênção que nós podemos dar a alguém é a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo e dar àquela pessoa a oportunidade de ter um encontro com Deus. E por vezes nós somos egoístas como Jonas. Nós não queremos falar de Jesus, não queremos pregar Jesus. Nós queremos apenas viver a experiência, né, de estar com Cristo, de estarmos numa igreja, fazemos parte de uma denominação, mas nós não nos importamos com vidas, com pessoas, a ponto de sermos testemunhas de Cristo. E como é que eu sou uma testemunha de Cristo? Falando de Cristo e, por vezes, vivendo Cristo. Existem duas maneiras de sermos testemunhos. Falar de Cristo e viver Cristo. Há momentos que nós não temos condições de falarmos de Cristo abertamente, mas nós podemos viver Cristo. E as pessoas vão ver um diferencial em nossas vidas. E quando nos é dada a oportunidade, nós falamos desse Cristo. Invariavelmente, o servo do Senhor, que é servo de Deus, ele sempre vai estar apto e pronto a falar de Cristo. Porque alguém sempre vai perguntar para ele, né, alguma coisa, vai ver que ele ou ela é diferente e vai querer saber por que é diferente, por que não faz isso, por que não faz aquilo, por que não pratica isso, por que não pratica aquilo, e vai ser a oportunidade de ser testemunha daquilo que Cristo fez em nossas vidas. E se Jesus Cristo é bom para você, se Jesus Cristo tem sido bom para nossas vidas, naturalmente nós vamos querer recomendar Cristo. Note bem quando você vai a um restaurante, por exemplo, e você é muito bem tratado lá e come uma comida muito bem feita pelo chefe, bem tratado pelos garçons. Naturalmente, quando você sai dali, você vai recomendar aquele restaurante para alguém. Vai lá que aquele restaurante é muito bom, foi muito bem tratado, a comida é boa, o ambiente é excelente. De igual modo, Cristo também, se ele tem sido bom para nossas vidas, como não recomendá-lo? Como não querer que ele transforme a vida de alguém como ele transformou as nossas vidas? Mas por vezes somos egoístas, queremos Cristo para nós, queremos bênção e prosperidade para nós, queremos a cura para nós, queremos as coisas boas para nós e nos esquecemos que as pessoas ao nosso derredor precisam ouvir falar de Cristo. E tem países, né, que ainda não ouviram falar de Cristo, precisam ouvir falar de Cristo. Você já ouviu falar na janela 10x40? A circunferência, né, ao qual foi feita, ao qual alguns países, né, muitos países ainda, onde o evangelho ainda é tratado, ainda é cerceado, onde o evangelho ainda é resistido. Existem muitos lugares que ainda não ouviram falar de Cristo, ou ouviram muito pouco, ou não se dá a abertura necessária. Esse grupo de países é chamado, estamos falando bem de forma bem sucinta, janela 10x40. O que isso significa? Existem países como Coreia do Norte, Afeganistão, né,
na Índia, na China, muitos lugares, Marrocos e muitos outros lugares, compreende cerca de mais de 60 países. E só para você ter uma ideia, estima-se que 5 bilhões de pessoas residam nesses lugares, em mais de 60 países que têm dificuldade de se pregar o evangelho. E desses 5 bilhões, cerca de 3 bilhões, estima-se, que nunca ouviram falar de Jesus. Agora imagine, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No Brasil, nós olhamos para o nosso derredor e vemos em cada canto uma igreja. Mas existem lugares que muitas pessoas ainda nem sequer ouviram falar de Cristo. E como crerão, como diz a Santa Escritura, se não há quem pregue? Para tanto, existe a figura do missionário. Você pode perguntar, eles não ouviram, o que eu tenho a ver com isso? Você pode ser testemunha de Cristo. E de que forma? Você pode orar por esses países para que a palavra adentre lá. A oração, ela é poderosa. Você pode ir a esses países, pregar o evangelho com um bom preparo. Só que um missionário, ele é preparado. Ele não chega lá de qualquer jeito, ele é preparado. E preparar o missionário é dispendioso. E você pode contribuir. E por vezes, se você não pode ir, você pode contribuir. E isto é muito importante hoje, contribuir com missões. É muito pouco falado sobre contribuir com missões. As pessoas não querem contribuir com missões. Querem contribuir para a igreja dela ser a mais linda do bairro. Querem contribuir para um departamento, fazer lá um projeto, um trabalho. Mas as pessoas não querem contribuir com missões. E olha a importância de se contribuir com missões nos dias de hoje. Cerca de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E se você não pode ir por causa do seu emprego, por causa do seu trabalho, da sua família, existem pessoas que podem ir, estão lá pregando o evangelho do Senhor, só que precisam ser sustentados lá. E essas pessoas precisam que nossos recursos cheguem lá. E a pergunta é, você já contribuiu com missões em algum momento da sua vida? Se a sua igreja contribui com missões, se preocupe se a sua igreja não se preocupa com missionários. Se preocupe se a sua igreja nunca, enviou recursos para missões. Se preocupe se a sua igreja não tem um trabalho, um culto para arrecadar dinheiro para missões. Porque missão não é uma opção. Missão é um mandato de Cristo. Se você não pode ir aos confins da terra, você pode financiar quem pode ir. E se você também não pode ir, tem outro lado também de missões. Você é um missionário. Porque, por vezes, nós pensamos que missão é uma coisa para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, diaconisa. O Senhor chamou todos nós para pregarmos e falarmos, sermos testemunhas de Cristo Jesus. Você tem sido missionário no seu bairro, você tem sido missionário no seu trabalho, você tem sido missionário na sua rua, você tem sido missionário por onde dentro da sua família, na sua parentela, ou você tem vergonha de falar do nome de Cristo? Que o Senhor nos ajude a propagarmos a palavra do Senhor. Pois bem, se você gosta de conteúdo cristão também, eu gostaria de recomendar para você, vai estar aqui nos comentários logo embaixo, e você vai estar clicando no link, vai estar sendo direcionado para a loja da Wicrep, ao qual tem alguns livros escritos por este teólogo que vos fala. Eu, humildemente, digo que são livros que vão acrescentar à sua vida espiritual. Introdução à Escatologia, Gênesis para teólogos, Êxodo para teólogos. Existem outros livros lá que vão estar edificando a sua vida e vai estar abençoando este canal e nosso ministério. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Não se esqueça de fazer comentários aí embaixo também, deixe seus comentários, diga se está gostando, se o nosso conteúdo tem sido relevante para a sua vida e que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.